Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui discutindo com vocês um problema muito comum, tá? Que é na hora de que vocês enfrentam, ainda mais iniciante, na hora de costurar ao vivo e na hora de costurar o viés. Só que aqui eu não vou estar dando a dica de como é que vocês vão costurar, como é que é as dicas com relação a costurar ao vivo. Não é isso, e o viés não, tá? Por que ele não tá passando na tua máquina? Essa é a dica. Por que ele tá embolando? Por que ele não tá passando? Essa é a dica desse vídeo, tá ok? Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando com relação a isso, quais são as causas e os possíveis problemas aí, e a gente vai discutir isso aqui, tá? Para você superar aí esses problemas e você aí conseguir costurar direitinho na sua máquina. Então, se você está frustrado com essa incapacidade da sua máquina doméstica de costurar o vivo e o viés, fica ligadinho aqui, porque esse vídeo é para você. Vamos resolver esse problema juntos e garante que você esteja aí pronto para enfrentar qualquer projeto de costura que surgir aí no seu caminho, que vão surgir, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no meu canal para mais conteúdo relacionado à costura e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também podem estar enfrentando aí esse problema. E outra coisa, fica ligadinho até o final, porque eu vou dar dica de como que você vai fazer para você saber se seu material vai passar ou não antes mesmo de você começar o seu projeto. Então, vamos lá. O primeiro problema que você pode estar enfrentando aí é na hora de você estar passando aqui a sua linha. Eu não vou fazer isso de novo, porque eu já tenho um vídeo mostrando como é que você vai fazer para você estar costurando, passando a sua linha aqui, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal mostrando como é que passa a linha e coisa e tal. Isso aqui é um dos principais problemas que eu digo assim, mais para iniciante, tá? É passar a linha errado. Se você passar qualquer coisa errada aqui e não tiver alinhada, isso aqui não vai costurar de jeito nenhum, né? Nem esse material, nem material algum. Outro possível problema é você falar assim, ah não, mas eu passo a linha direitinho, isso né, pra mim não é problema. Mas é na hora que ela dá aquela arrancada, que às vezes o teu material tá meio grosseiro já, e ela vai dar uma arrancada e ela solta tudinho aqui em cima. Então, quando você vê que já deu uma arrancada nela e ela deu uma batida forte, aí você dá uma olhada novamente para ver se a tua linha tá passada direitinho. Outro possível problema é... Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu peguei aqui um sintético Prada 08. Ele aqui já tá com cetim e tá com recheio no meio de um cacharel. E aqui eu vou te dar um exemplo aqui, muito comum que acontece, ó. Aqui muita gente começa assim, não, a máquina doméstica, não é uma máquina tão resistente quanto a máquina industrial. Então, normalmente, quando você vai passar, o que a gente faz? A gente começa logo do iniciozinho. E isso aqui, gente, ó, ela fica aqui mastigando, a linha já até partiu. Ela não arranca de jeito nenhum. Por quê? Porque aqui já tem uma camada, ó. Você pode reparar aqui, ó, que aqui ela tropeça, ó, no sintético aqui que já tá passado aqui em cima do vivo. E ela fica tropeçando aqui, o próprio calcador impede dela subir. Então, o que eu faço aqui nessa situação aqui? Aqui ela já embola, ela já não passa, você já fica toda frustrada, aí você vai falar assim, poxa, não passa de jeito nenhum, Priscila. Eu já tentei tudo e ela não passa, mas não. Tá vendo esse pezinho aqui, ó? Ó como que ela já, ó, arrancou a linha. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês. Aqui ela já até arrancou a linha. Deixa eu passar aqui a linha de novo rapidinho. Aqui, ó, ela já até arrancou a linha. Ó. Passei aqui rapidinho. Por quê, gente? Aqui ela tem a barreira que cria um volume logo aqui no início, ó. Tá vendo esse volume que cria do vivo e do volume que ela também já tá encapado. E o próprio calcador aqui, ó, já tá impedindo aqui porque ela não tá conseguindo subir. Então, eu vou te dar uma dica aqui rapidinha de como que você faz para você não ter esse problema. Esse problema aqui é muito incomum, tá? Em máquina industrial, porque a máquina industrial é mais potente. Já a máquina doméstica não, gente. A gente tem que ter alguns truquezinhos na manga para poder costurar certas coisas na máquina doméstica. Então aqui, ó, não sei se tá dando para ver, mas deixa eu chegar mais perto, ó. Em vez de eu começar ela aqui nessa pontinha aqui e arrancar com ela, que ela não vai arrancar de jeito nenhum,
eu começo com ela aqui, ó, já um pouquinho mais, um meio centímetro, 1 centímetro, um calcador já em cima dela, tá? Então aqui, ó, o calcador já tá em cima do pezinho, em cima do vivo. E aí aqui, ó, eu boto ela pro fundo, afundo a agulha. E aí sim eu começo a costurar e dou aqui, ó, um retrocesso. Aí ela dando um retrocesso, ó, mesmo dando retrocesso, como o meu, aqui, ó, dou uma levantadinha, ó, pronto. Ela já tava enfiando, mas ela não embora. Olha aqui, ó, como ela vai embora, ó. Ela vai embora, gente. Então, é não começar a sua costura do iniciozinho, querendo que ela arranque dali, que ela vai embolar. Não tem como. A máquina doméstica, ela não tem, às vezes, muita, dependendo da máquina, mas a maioria das vezes, ela vai embolar se você começar aqui do comecinho. Já a máquina industrial, ela não tem esse problema, ela arranca de qualquer lado, porque o motor dela é super potente, ela vai embora. Já a máquina doméstica tem que ter alguns truques para poder costurar certas coisas nela, porque senão ela não vai costurar de jeito nenhum. E você vai falar, ah, não, minha máquina não costura vivo, não costura vivo. Não, ela costura. É só que você tá sem informação para saber que ela precisa que você dê uma ajuda nela, de começar antes depois do iniciozinho, e depois sim dar retrocesso e começar aí a continuar com a sua costura. Olha como que ela costura perfeitamente. Isso aqui é um dos problemas. O outro problema é o seguinte: quanto mais vai aumentando, gente, a sua camada, ó, veja bem, aqui é um exemplo, tá? Não tô fazendo essa peça não, só tô dando aqui de exemplo para vocês. Ó, eu já tô com uma camada de cetim, tô com uma camada aqui de sintético e agora uma camada de vivo encapado, tá? E aí eu passei, e aí, ó como é que o ponto tá, ó. Ele tá bem apertadinho. Ele tá apertadinho, tá normal, tá? Olha como é que ele costurou bem, tá? Isso aqui é só um exemplo. Você não pode deixar o ponto muito sufocado da sua máquina, não, que senão ela rasga, ainda mais eu digo mais no sintético, tá? Ela rasga. Esse ponto aqui tá até legal. Mas enfim. Quanto mais aumentar a sua camada, maior vai ter que ser o ponto, gente. Não adianta começar, tô começando com 4. Comecei com ponto 4 e vou com ele até o fim. Não, gente, não é assim. Na costura, quanto mais você botar camada, ó, vou botar outra camada, aí vou costurar, você tem que ir aumentando o teu ponto. Porque se você não aumentar o seu ponto e a tensão entre a linha, que aqui, ó, o ponto, ó, aqui é o, deixa eu ver, aqui é ó, aqui é o ponto e aqui é a extensão, a tensão. Se eu não aumento o meu ponto, quanto mais camada ela for aumentando, eu não aumentar o meu ponto e não aumentar a minha tensão, gente, ela não vai passar. Porque a camada vai ficando grossa. E quanto maior vai ficando a camada, se você continuar com um ponto inicial lá, você não, que você começou aqui na hora de você só acoplar o cetim e o sintético, ela não vai passar. Na hora de você passar isso aqui, ela não vai passar. Ou você já começa com ponto médio, que eu já começo aqui com ponto 4, e muitas das vezes eu vou com ponto 4 até o final, mas aí eu vou vendo. Se ela engasgar, eu já sei que é o ponto, entendeu? Então, se ela engasgou, passou, você passou mais uma camada, começou a engasgar, você vem no ponto, para você, se tá no 4, aumenta pro 5, se tá no 5, enfim, e vai aumentando, entendeu? É assim que a gente vai trabalhando com a máquina doméstica, testando ela, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se eu... Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Isso aqui não se costura desse jeito, não. Eu só tô dando um exemplo aqui pra ver se vai... Pra mostrar pra vocês. Aqui, deixa eu ver aqui. Se ela passaria com ponto 4. Aí aqui não tem nem como dar dica. É só você vendo mesmo na hora de você costurar. Ó, aqui, ela já tá, ó. Ainda tá dando pra passar, tá? Que ela já passou. Aqui ela também passou. Às vezes, quando vai ficando mais grosso, até o final da costura, às vezes vem 3, 4 camadas, 5 camadas, pronto, engasgou. Aí tu vai falar assim, não, esse material não passa na minha máquina. Não passa, gente. É o ponto que tem que aumentar, a tensão que tem que aumentar. Tem que ter cuidado, ó, minha linha já fugiu aqui, ó. Já saiu do lugar. A linha é terrível para fugir do lugar quando é máquina doméstica, entendeu?
Porque qualquer coisinha, se ela engolir ou a linha for muito frágil, também tem esse ponto da linha ser frágil, porque você não pode estar deixando a sua linha ela aberta, tem que deixar ela guardadinha, ó. Um saquinho assim, ó. Porque quanto mais você deixar ela aberta, assim, exposta desse jeito, mais frágil ela vai ficando, tá? Porque ela vai desidratando. Aí ela vai pegando pó e tudo isso vai fazendo ela perder a qualidade da linha. Então, deixa ela no pacotinho mesmo que ela vem, ó, tampadinha, pra ela não perder. E hidratar ela, que hoje tem alguns vídeos aí no YouTube, não tem ainda no canal, mas que tem gente que passa silicone, um pinguinho de silicone para hidratar, diz que vai hidratando o cone todo. Aí eu não sei, que eu também não fiz, mas é só de você deixar tampadinho já tá ótimo, tá? Que às vezes a linha vai arrebentando, ou você também pode estar usando a linha errada, tá? Porque a linha para sintético é outra linha, não é linha de algodão não, tá? Nem de poliéster. Aí, enfim, isso é assunto para outro vídeo. E também tem um outro ponto, que é a regra do X. Se sua linha tá embolando muito na parte de baixo, assim, ó, que eu digo, enrolando muito aqui na parte de baixo, isso significa que o problema tá em cima. Se o problema tiver aqui, ó, na parte de cima dessa costura, é porque o problema tá embaixo. Aí é a regra do X. Se tiver o problema embaixo, é porque o problema tá em cima. A maioria das vezes, tá? Pode ser acontecer de ter outro tipo de problema, como a bobina ali embaixo, ó, essa bobina aqui, ó, ela tem um parafuso. E você pode vir, ó, e dar uma apertadinha com uma chavezinha de fenda, dar uma viradinha só, porque às vezes ela fica frouxa, ó. Ó, essa aqui tá frouxa. Ó, foi até bom eu ter visto, porque olha aqui, ó. Ela tem que ter uma fricção entre ela e a linha, a bobina e essa caixinha. Se ela estiver passando direto, é porque essa linha ela tá frouxa. A minha ela tá frouxa, ó. Foi até bom ter dado uma olhada, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha, tem um parafusinho aqui. Então eu venho aqui, ó, e eu dou uma apertadinha. Gente, é uma voltinha só, tá? Ó, aqui ela tá muito frouxa. Não sei nem como que costurou aquilo ali, ó. Ó, aqui eu já apertei demais, ó. Como que já tá sufocado. Então, se tiver muito apertado, muito frouxo, vai dar problema na sua costura. Ela tem que estar no ponto certo, tá? Depois eu vejo isso aqui. E é essa aí a dica. Outra dica que eu vou dar, ó, pra você que ficou até o final, eu vou te mostrar uma dica de como que você vai fazer pra você saber aí como é que passa, se seu material vai passar esse material aí na hora de você costurar. Então, eu vou te dar a dica do seguinte, ó, vou cortar aqui o meu sintético, tá? E se o seu material que você vai fazer com duas camadas, você vai pegar duas camadas desse mesmo material e você vai passar, ó. Você vai vir aqui, ó, e vai passar ele aqui. Já com o ponto que você quer, que eu uso aqui no 4, ó, aí você vai passar. Toda vez que você vai fazer um projeto, é bom você fazer isso aqui, ó, que eu tô falando. Eu tô te mostrando, ó. Faz isso aqui antes de você fazer qualquer projeto. Que aí você não vai ter problema na hora de passar com esse problema de... Ai, poxa, meu material não passa. Não, às vezes é o ponto, aí você já vai vendo os seus pontinhos antes de você costurar, tá? Deixa eu ver se tá dando pra ver, ó. Aí se meu projeto tem mais de 2 camadas, aí eu vou passando, ó. Vou dobrando o sintético pra ver aí até onde ela aguenta. E vou aumentando o ponto. Também aqui já fica bom aí pra você saber qual é o ponto que você vai estar utilizando, tá? Ó, já passou no mesmo. Aqui já tá começando, ó, a querer ficar enforcado. Aqui ainda tá no 4. Aí eu vou dobrar de novo, ó. Vou dobrar mais, vou botar mais um sintético aqui. Botei mais um sintético. Então, aqui tem uma camada, 2, 3, 4, 5 camadas. Aí eu vou passando até ver onde minha máquina vai. Se ela for até a quantidade de camadas que você quer com o seu projeto, tenha certeza de que ela vai aguentar até o final. Fazer todo o projetinho que você tá em mãos, tá? Aqui, ó, com 4 ainda passou. Lembrando que no sintético o ponto não pode estar muito sufocado, tá?
Porque se o ponto estiver muito sufocado, o seu sintético, ele rasga. Então, tem que ter cuidado aí com isso, tá? Aqui, ó, não embolou não. Isso aqui foi outra costura que eu tinha feito. Então, aqui, ó. Essa parte de baixo, isso daqui já tá. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, é só você vir dobrando, 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 dobrando. E vai dobrando a quantidade que vai ter o seu projeto aí, tá? E aí você vai vendo se tá bom com a numeração que você tá passando de... A numeração do seu ponto, a extensão do seu ponto. Aí você vai vendo, ó. É assim que eu vejo se vai passar ou não. Você faz isso aqui antes de fazer seu projeto, tá? Então, a dica foi essa, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal, tá? É isso aí. Fui e até a próxima.